Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Mais um vídeo aqui e vamos começar, como sempre, né? Vamos deixar sempre assim, começando com o Pai Nosso. É uma oração muito importante que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém! Glória a Deus! E agora vamos para a harpa cristã. Não vamos deixar a harpa cristã de lado não, pessoal. É maravilhoso, maravilhoso cantar os hinos da harpa cristã. E hoje veio aqui, ó, vamos louvar o hino 15, que chama Conversão. Vou colocar para vocês. Esse hino é maravilhoso, Conversão número 15 da harpa cristã. Vamos lá? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus! Eu amo louvar o hino da harpa, pessoal, é muito diferente. Porque antes eu, né, como eu falei no vídeo passado, eu gostava daquelas músicas worship, né, que toca aí as músicas gospels, que faz fama, que faz sucesso aí, né? E não é a mesma coisa, pessoal. Quando a gente louva o hino da harpa, é maravilhoso. Faz o teste aí, começa a ouvir o hino da harpa, louvar ele aí, para você ver se você não vai ficar mais feliz, viu? Nossa, é maravilhoso. Pessoal, hoje eu vou trazer um salmo aqui que todo mundo conhece, mas eu quero trazer de uma forma diferente, tá?
a verdadeira forma dele, né? Que é o Salmo 91. Porque os falsos profetas aí só colocam eles aí na internet para ter proteção, mas a pessoa só vai ter a proteção verdadeira se ela estiver com Jesus de verdade, né? Então vamos lá? Eu vou ler nessa versão aqui da Bíblia de Estudo, que é a nova versão transformadora, que é uma versão mais fácil de entender. Depois eu abro aqui na outra Bíblia também, nessa aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Vamos lá? Vamos antes, né, orar para que o nosso Pai, nosso Espírito Santo, abra nosso entendimento, né, ilumina nosso entendimento aqui. Vamos lá. Pai, eu peço agora que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, ilumina nossos pensamentos. Espírito Santo, que a gente entenda a palavra do Senhor, que essa palavra grave no nosso coração, na nossa mente, e que a gente coloque em prática no dia a dia. Em nome de Jesus é que eu peço e eu já agradeço. Obrigada. Amém. Vamos lá. Salmo, então, 91. Aquele que abriga vamos de novo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Vou mostrar para vocês aqui, peraí. Vamos ver aqui comigo, ó, vamos acompanhar juntos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa de dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu redor e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Amém, glória a Deus. Que salmo poderoso, né? Cheio de promessas maravilhosas, né? Só que, pessoal, tem um porém aqui. Vocês perceberam que nessa versão a gente entende bem melhor, né? Tem uma condição para a gente ter tudo isso que o Senhor disse aqui no Salmo 91. A condição é a gente confiar nele, a gente estar debaixo do abrigo do Altíssimo, né? Habitar no abrigo do Altíssimo, descansar à sombra do Todo-Poderoso. E se a gente fizer, ó, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá. Vamos parar agora para analisar. Você, eu, nós estamos realmente nos refugiando debaixo do Altíssimo? Porque muitos leem aqui e não entendem. Acham que só lendo isso aqui já está protegido. Mas não, tem que estar sendo servo de Deus, filho de Deus, ovelhinha de Deus, obedecendo a Deus, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, né? Então a gente tem que sempre ler e pedir a sabedoria e o entendimento dessa palavra.
Não é qualquer um que vai ter tudo isso que o Senhor deixou, né? É se você realmente crê no Senhor Jesus, se você realmente está firme no Senhor Jesus, se está firme na rocha, né? Aí sim nós teremos todas essas maravilhas que o Senhor deixou aqui, né? Que Ele livrará a gente das armadilhas da vida, protegerá das doenças mortais, né? E nós vivemos num mundo cheio de coisas ruins, né? A gente vive num mundo que jaz no maligno. Então o maligno está sempre investindo para nos pegar. Aqui do lado está escrito assim: o diabo prepara armadilhas, mas Deus desmonta. Então Satanás sempre vai estar ali ao nosso derredor. Tá na palavra do Senhor também, falando que ao nosso redor estão os anjos, acampam os anjos do Senhor para nos proteger, certo? Mas ao nosso derredor está o nosso inimigo, Satanás. Então ele está sempre colocando armadilhas para nos pegar. E ele sabe o tipo de armadilha que ele coloca para cada um, né? Então se você aí tem uma queda a mais por mulher ou por comer demais, sempre Satanás vai ter a armadilha, a isca certa para te pegar na armadilha dele. Então temos que estar sempre orando, vigiando, jejuando, pessoal. Uma arma importantíssima pra gente, cristão, pros verdadeiros cristãos, é o quê? Jejum e oração. Então a gente tem que estar ali, orando o tempo todo, jejuando, né? Você pode jejuar aí todos os dias, um pouquinho, né? Umas horinhas, ou uma vez na semana, ver o que for melhor para você e o que o Espírito Santo vai te recomendar, né? Então, cada um tem o seu jeitinho aí de fazer, porque o Espírito Santo toca em cada um de uma forma, certo? Mas não deixa de jejuar, é muito importante pra gente matar a nossa carne, né? Esmagar ela aí e calar a boca da nossa alma, porque nós somos espírito, alma e corpo, né? Somos três. Tricotomia que fala, né? Espírito, alma e corpo. Então o corpo junto com a nossa alma sempre vai querer assim pecar, né? Vai ter aquela vontade, e a vontade vem da alma, né? Nossos sentimentos. Aí junta com a nossa carne, que a nossa carne só quer pecar. Então imagina, por isso que a gente tem que viver como? No Espírito. Vivendo no Espírito é em jejum e oração, né? Então vamos matar a nossa carne, calar a nossa alma e vamos ficar mais no Espírito, certo? Pra gente poder ter mais de Deus aí e ouvir mais a voz de Deus, porque o jejum é maravilhoso, pessoal. O jejum nos deixa conectado com Deus, né? Nos deixa... Ai, tem um cabelo aqui. Nos deixa mais afinado para ouvir a voz de Deus, né? Então vamos buscar mais a Deus, ter fome e sede. É o que eu tô pedindo para Deus, para voltar ao primeiro amor. Porque, pessoal, é muito importante a gente estar sempre pedindo para Deus: eu quero voltar ao primeiro amor. Porque senão a gente se esfria, a gente fica um crente fajuto, né? E olha só, esses dias também, deixa eu até abrir para vocês aqui. Jesus pediu para eu ler o Espírito Santo, né? Deixa eu ver. Foi Apocalipse. Abra aí na sua Bíblia também para você ver que maravilha. Gente, é muito importante, viu? Apocalipse 2, capítulo 2, que é a mensagem à igreja em Éfeso. Olha só que importante. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi o seu trabalho árduo, sua perseverança, e sei que não toleras os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário,
virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha só, você viu como o Senhor Jesus falou conosco aqui? Que ele sabe, né, do nosso trabalho, da nossa perseverança, que a gente não aceita os apóstolos que são mentirosos, os falsos profetas, né? Que a gente sofreu com paciência, né, por nome do Senhor Jesus, sem desistir. Mas ele tá falando aqui que tem uma queixa contra nós, que a gente perdeu o primeiro amor, que é pra gente ver onde a gente caiu, se arrepender e voltar. Então a gente tem que voltar sempre, pedir para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, nos ajudar a voltar ao primeiro amor, né? Não deixar a gente esfriar, pessoal. Porque, como eu falei no outro vídeo, muitos, tá na palavra do Senhor, que muitos apostatarão da fé. Muitos esses cristãos. Então nós temos que tomar cuidado para não perder a nossa fé, não ficar morno, porque também tá na palavra aqui que Deus vomitará os mornos. Então, que a gente não seja morno e nem frio, que a gente seja quente, cheio do poder de Deus, cheio de fome e sede por Jesus, né? Se alimentando aqui da palavra, porque a palavra de Deus é nosso alimento, né? É o nosso alimento espiritual. Então, pega a sua Bíblia aí, começa a pegar firme esse ano. Vamos fazer um ano de 2026 diferente, como nunca antes. Vamos mergulhar mais fundo na palavra do Senhor. Vamos juntos? Eu tô fazendo até esses vídeos até para me motivar a ler mais a Bíblia, a buscar mais o Senhor e motivar você aí. Se esse vídeo chegou até você hoje, é que Deus está te chamando para ter mais dele, para ter fome e sede dele, buscar o amor de Deus, buscar mergulhar mais fundo aqui na palavra de Deus, né? Estudar. Ontem eu tava, desde segunda, terça e quarta, hoje é quarta, né? Não, hoje é quinta. 3 dias de estudo na internet, pessoal. Use a internet para coisas boas. Eu e meu marido, a gente viu uma aula maravilhosa do canal Teologar. Busca aí no YouTube para vocês verem. Uma aula sobre a cronologia da Bíblia, do Antigo Testamento. Maravilhoso para a gente entender mais da Bíblia, entender da história, né? E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer saber da Bíblia, da palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, né? Então a gente precisa entender mais sobre a palavra, entender mais sobre Jesus, conhecer Ele mais. Ele está pedindo para mim também ter mais intimidade com Ele. E a intimidade é na oração, é tendo a conversa ali com Ele. Não é maravilhoso? Quando a gente tem um amigo, uma amizade assim, não é? A gente vai conversando e vai se conhecendo. É assim com Deus também, né? Então, vamos voltar aqui para o Salmo 91. Se a gente não estiver, né, com o Senhor Jesus firme e forte, a gente não vai ter toda essa promessa aqui de livramento, né, de não ter doença. Então, de ter a proteção do Senhor. Temos que estar com o Senhor, né? Tendo intimidade com o Senhor, estar debaixo da mão poderosa dele, sendo ovelha. A ovelha obedece o seu pastor. Você, eu, nós temos obedecido? Estamos obedecendo? Ou só falamos que obedecemos, mas não obedecemos? Estamos seguindo aqui, os mandamentos do Senhor? Temos que analisar tudo isso, né? E estar firme e forte. Então, vamos lá, pessoal, vamos estar firme e forte com Jesus, pra gente ter esse abrigo do Senhor maravilhoso, viver sem medo, porque olha só, tá escrito aqui também, como é uma Bíblia de estudo, né? Tem aqui um estudo bem legal, viver sem medo, que está ali, no Salmo 91, do versículo 5 ao 10. O resultado de viver à sombra do Todo-Poderoso é que você perde o medo. O medo nos mantém inquietos e desconfiados. Quando vivemos no abrigo do Altíssimo, encontramos descanso à sombra do Todo-Poderoso, não há necessidade de temer.
mesmo quando o mal estiver à nossa volta. Caminhar próximo de Deus resulta em uma vida de coragem. Pessoal, tem uma palavra também do Senhor, eu não sei onde que tá agora, mas tá na Bíblia, eu vou depois tentar achar e mostrar para vocês. Que é que os justos são ousados como um leão. Olha que maravilhoso. Então nós que somos justificados, né, pelo sangue de Jesus, pelo Senhor Jesus, nós temos que ter ousadia, né? Deus não nos deu espírito de covardia, e sim de coragem, né? Tem alguma palavra aqui também, ó. Tem aqui, quer ver aqui, ó? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras versões está falando, não, tá certo aqui, ó, de covardia. Não nos deu espírito de covardia, nos deu espírito de coragem, de força. E a gente, quando tá com o Senhor, nós estamos com o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Temos que crer nisso para não temer, porque o medo é um espírito maligno. Então a gente tem que repreender em nome de Jesus e seguir forte, confiando na palavra do Senhor, que Ele diz que estará conosco, para a gente não ter medo. Então não vamos ter medo, vamos ter confiança e fé, certo? Também tem aqui os anjos para nos proteger. Olha que maravilhoso. Anjos existem. Não conversamos com eles, nem os vemos por aí, mas eles são reais. São espíritos ministradores dados a nós para batalhar no mundo invisível e nos proteger. Deus os designou para guardar você como sentinelas silenciosas em meio às dificuldades. Saber disso nos dá maior confiança para enfrentar os perigos desconhecidos de nossa vida. Então, pessoal, temos os anjos para nos ajudar nas batalhas. Eu mesmo falo assim: Pai, dá ordem a seus anjos para estarem comigo nessa batalha, nessa noite, antes de ir para o culto, né? Eu falo, oro assim, porque o culto, pessoal, tem uma batalha. O nosso inimigo não quer que a gente preste atenção na palavra, porque a palavra de Deus é que vai nos limpar, nos transformar a cada dia. É ouvindo a palavra que vem a fé. Tem na palavra do Senhor também falando que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então imagina a batalha que é no meio de um culto. O nosso inimigo, ele não vai querer que a gente preste atenção no culto. Vai querer que a gente se distraia. Porque ouvindo a palavra de Deus vem a fé. A nossa fé vai aumentando. Então, antes de ir pro culto, faça essa oração também, né? É uma dica boa aí para vocês. Funciona para mim, acho que vai funcionar para vocês também. Acho não, tenho certeza, tá? Então, peça, ó, Pai, temos que pedir ao nosso Pai. Pai, dá ordem a seus anjos para estarem conosco. Porque é o Pai, nosso Deus, que dá ordem aos anjos. Não é a gente que dá ordem aos anjos, não. É o Pai. Pai, dá ordem a seus anjos para estarem conosco nessa batalha. Dá ordem a seus anjos para estarem na entrada e na saída da minha casa. Minha avó me ensinou para ficar na frente da nossa casa, na saída, na entrada, por trás, por todo lado, protegendo a nossa casa. Lá no trabalho do meu marido também eu envio, na família, em tudo, tá? Então, os anjos estão para nos ajudar a guerrear contra demônios que atormentam nossas vidas, certo? Então, vamos lá confiar no Senhor. A palavra de hoje, então, é confiança e também está debaixo da autoridade do nosso Pai. Se você ainda não está debaixo da autoridade do Senhor Jesus, corre atrás, busca Ele de todo o seu coração, certo? Porque Ele gosta de sinceridade, Ele precisa ver sua sinceridade. Ele quer que você se arrependa, confesse seus pecados, se converta, né? Se converter é mudar de direção. Você estava indo para essa direção aqui. Você se converteu, você não vai mais para essa direção, você já vai para o outro lado. Certo? É mudança de mente, é mudança de tudo, pessoal. Como eu falei para vocês, eu era atormentada. Depois eu vou fazer um vídeo contando meu testemunho, colocando minhas fotos para vocês verem como eu era e como o Senhor tá me transformando, porque a cada dia Ele vai nos transformando. Até o final da vida,
mais e mais. Quanto mais a gente chega próximo a Deus, mais Ele mostra o quanto a gente tem de coisa ruim, né, pessoal? Então vamos juntos aí nessa batalha aí até o fim, né? Como o Paulo, que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que a gente seja como o Paulo, né? E até o final, cheio de fé e obedecendo ao nosso Pai, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Vamos meditar no Salmo 91. E daqui uns dias eu volto com outras palavras que o Senhor vai ministrar aqui no meu coração, tá bom? Deus abençoe. Pessoal, deixa o joinha, tá bom? Compartilha também o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Ah, não, vamos terminar com a oração. Pessoal, esqueci, não podemos esquecer. Vamos começar com a oração e terminar com a oração. Combinado? Pai, muito obrigada por essa palavra, por esse ensinamento. Eu só tenho que agradecer ao Senhor e eu peço que o Senhor venha a nós, Pai, cada vez mais. Que a gente se chegue ao Senhor, que a gente tenha fome e sede de Ti e que os meus irmãos que estão assistindo também queiram mais de Ti, queiram ter mais intimidade com o Senhor, Pai. Que a gente cresça em graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos proteja nesse dia, proteja nossa família, liberta nossa família, cura, salva, converta, em nome de Jesus. Amém! Agora sim, glória a Deus! Beijos!